Me pediram para eu contar como é que eu curei a minha SI, minha Síndrome do Intestino Irritável. E é isso que eu quero contar nesse vídeo. Para ajudar vocês a entenderem, eu fui diagnosticada com SI mais ou menos em 2004. E eu não sabia o que eu tinha, eu sentia muita dor, muita dor. E tudo que eu comia, eu tinha que correr para o banheiro. Eu sempre tinha uma dor de barriga que não era bem uma diarreia, porque não era constante, mas era assim, comer e correr para o banheiro. E isso foi demorando muito tempo para passar. Então não era uma coisa, eu tô tendo uma intoxicação, eu tive alguma. Não, não passava. Era um negócio constante. Eu não sabendo o que que era, falei, uma hora eu vou olhar, uma hora eu vou olhar. E fiquei enrolando o que eu pude. Até que as dores não passavam, os incômodos não passavam, e quem tem SI sabe bem que a gente sente um estufamento, gases, é muito desconfortável e muito desagradável, socialmente falando, porque você nunca sabe a hora que você tem que correr para um banheiro. Então é bem desagradável e bem vexatório. Eu me sentia muito envergonhada. E lá vou eu para um gastro descobrir o que estava acontecendo. Vamos fazer uma série de exames. Taca exame na pessoa. Faz endoscopia. Fiz, tal, esperei. Quando chega o resultado, eu falei, pronto, ele descobriu que eu tenho uma gastrite. Ele olha para mim e fala assim: Nossa, seu estômago é maravilhoso. Não sei o que é um estômago maravilhoso, né? Porque é um estômago. Ele falou: Não, limpinho, não tem nada, seu estômago é perfeito. Falei: Ótimo, então qual é a outra doença grave que eu tenho? Aí ele me falou: Síndrome do intestino irritável. Eu falei: Hã? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ele falou: Sim, isso é uma síndrome que é comum e dá todas essas reações que você tem, mas o exame clínico não consegue identificar nada. Falei: Alto lá. Se eu tenho um exame clínico que diz que está tudo perfeito no meu corpo e o senhor está dizendo que eu sou doente, de onde veio essa doença? Ele falou: Daqui. Sua mente que está criando toda essa confusão aí dentro. Mas não se preocupe, pegou um papel, me sacou um monte de remédio para tomar, me entregou e falou: É só você tomar tudo isso. Eu olhei e falei: Mas o senhor acabou de me dizer que eu não tenho nada, por que eu vou tomar tudo isso? Ele falou: Para tratar esses sintomas que você tem. Porque efetivamente você sente isso. Não é uma coisa que, você não está sentindo e você está imaginando. Não, você sente de verdade. Eu falei: Uma doença da minha cabeça criou um negócio que não existe no meu corpo e eu tenho que tomar esse monte de remédio. Ele falou: Saí de lá, passei numa farmácia e cotei. Na época, gente, 2003, 2004, era R$ 300 de remédio. Eu olhei e falei: Como assim? Eu vou gastar R$ 300 para tomar um monte de remédio para curar um corpo que não tem nenhum problema? Eu fiquei completamente atônita. Eu esqueci até de me apresentar para vocês. Se você não me conhece, eu sou a Clau Tanaka. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional para ampliar o seu autoconhecimento, tá? Então vamos lá. Mas eu peguei e falei: Não, eu me recuso a tomar remédio. Foi quando eu, pela primeira vez, comecei a pesquisar o que era tudo isso da doença. Fui entender que se era a minha cabeça, eu tinha que descobrir quais eram os sintomas, descobrir quais eram as alternativas que eu tinha. Então tinha de meditação, tinha exercício físico, aquelas coisas todas, mas era tudo voltado para eu trabalhar o meu plano mental. Hoje, que eu consigo reprogramar a crença, que eu consigo fazer um atendimento e desbloquear. Tem pessoas que relatam que até TPMs muito severas são curadas com o processo quando elas desbloqueiam uma crença, porque uma coisa vai puxando a outra. Mas hoje eu entendo que muitas coisas estão na nossa mente. Quando você está vivendo algumas coisas que você não está digerindo, situações que às vezes têm a ver com o seu relacionamento, com o seu trabalho, com a criação de filhos, e na minha época, eu estava vivendo o quê? Eu sozinha, cuidando de uma criança, meu ex-marido morando no Japão, eu tentando administrar tudo aquilo que eu tinha acabado de voltar para o Brasil, eu estava tentando me adaptar à família dele, porque eu estava morando perto da família dele. Minha filha começou a desenvolver um problema do adenoide e das amígdalas, ela tinha que passar por uma cirurgia.
eu perdi a minha avó, ou seja, uma série de coisas estavam acontecendo na minha vida. Então, emocionalmente, eu estava doente. Eu não estava doente só no meu corpo, mas o meu corpo reagiu para mostrar que tinha alguma coisa não legal. Então, quando a pessoa fala assim, mas como que você fez para curar? Eu comecei a olhar para dentro de mim, eu busquei o meu autoconhecimento para entender o que estava acontecendo naquela época que estava provocando isso, o que eu não estava digerindo bem, o meu corpo não estava conseguindo processar bem. Então, essa confusão toda, meu corpo não estava processando. E aí eu comecei a trabalhar a minha mente para que eu pudesse passar por isso e ficar ok. Eu fui melhorando, os sintomas começaram a desaparecer. Eu entendi que respirar melhor, acalmar minha mente, fazer planos, começar a traçar metas ia melhorar minha vida e foi o que aconteceu. Só que essa síndrome, ela voltou mais ou menos em 2009, 2010. Eu estava namorando com uma pessoa que tinha uma diferença social muito grande, econômico-social muito grande. E eu não me sentia completamente adequada naquele lugar, naquele ambiente. Meu estômago voltou a dizer: você não está digerindo essa situação, você não está conseguindo engolir muitas coisas que estão acontecendo, entende? E aí eu tive que parar de novo e falar: ok, o que que eu faço? Eu não queria terminar aquele relacionamento, então eu fui arrastando durante uns bons anos esse sofrimento, essa angústia toda, mesmo sabendo a cura qual que era. Era só eu terminar aquilo ali que não estava dando certo ou sentar para conversar sobre o que não estava dando certo. Mas aquela minha vontade era tão grande daquilo dar certo que eu forcei até onde deu. O relacionamento não deu certo de qualquer jeito. Só que quando eu saí disso, a síndrome continuou, porque eu estava vivendo desafios profissionais também. E aí é onde eu falo para você que você se conhecer em profundidade vai te ajudar a entender o que está acontecendo aí dentro de você. Então, eu fui atrás de um trabalho sobre minha cabeça de novo, né? Eu fui entender o que estava acontecendo. E foi quando eu descobri que a PNL ela é uma ferramenta poderosa para a gente conseguir se livrar disso. Por quê? Você cura o seu corpo de absolutamente tudo. Tem relatos em livros como, por exemplo, do Robert Dilts, que é um livro que eu adoro, chamado Crenças. Vou até deixar aqui embaixo para vocês um link, se vocês quiserem ler, porque é muito bom. E o outro livro que fala sobre o poder dessa cura que a gente tem nas nossas mãos, na nossa mente, que a gente não usa, que é Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Esse, por sinal, ele curou a coluna dele depois de um acidente grave, onde um carro passou por cima da coluna dele e a coluna ficou desfeita. E os médicos disseram que ele teria que operar e mesmo operando, talvez ele não voltasse a andar. E ele falou, mas ele era médico, então ele sabia como é que funcionava tudo isso. Ele falou, ninguém toca em mim, ninguém me opera. Eu vou curar a minha mente. O que ele fez? A minha mente não, desculpa. A minha coluna. O que ele fez? Ele começou a mentalizar mentalmente, em um plano de visualização, a coluna dele todinha sendo refeita. Gente, hoje o homem viaja, pratica esporte, faz absolutamente tudo e é dito como sendo um milagre, porque os milagres nada mais são do que você usando o poder da sua mente. Se você acredita que você é doente, você é doente. Se você acredita que você é são, mas é simples, é só fazer isso? Não é bem assim. Nesses dois livros, quando eu li, eu entendi que tem toda uma reprogramação. Você precisa acreditar. Por isso que a gente faz o trabalho de desbloqueio de crença. Quando eu faço o trabalho, eu sento com a pessoa, eu entendo o que está acontecendo na vida dela, entendo quais são os bloqueios mentais dela e a gente vai lá e desprograma. A gente limpa essa memória, a gente atua numa nova programação. Porque se você não acreditar que você é capaz de se curar, pode acontecer o que for. Você pode tomar o remédio que for. Isso não vai acontecer. Eu sei que depois de 2010, mais ou menos 2011, que eu tive essa última grande problema com SI,
eu nunca mais tive nada, absolutamente nada. Tem muitas pessoas que falam que precisam fazer dieta eternamente, que não podem comer uma série de coisas. Eu como absolutamente qualquer coisa. Óbvio que tem coisas que não me fazem bem. Então eu olho e pergunto para o meu corpo: corpo, isso vai fazer bem para gente? E ele olha e fala: não, então eu não como. Mas isso foi um processo que eu aprendi e eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Você precisa começar a conversar mais com você. Você precisa começar a acessar esses lugares aí dentro que falam o que é bom e o que não é bom. Muitas e muitas vezes você sabe o que não é bom para você, mas como você não está conseguindo controlar e administrar suas emoções, a sua emoção manda em você. É o que eu falei para uma cliente hoje. O poder da coxinha diante da sua dieta é incrível. Como é que a coxinha é mais forte do que a sua dieta? Porque tem o lado emocional. Então não é o que você pensa de primeira, é o que você sente que vai determinar a sua cura, os seus processos. Então, foi assim que eu fiz comigo, é assim que eu tenho feito com outros clientes e os relatos que eu tenho são muito satisfatórios, são muito legais. Eu não prometo curas para as pessoas, mas eu prometo para você que eu vou te ensinar os caminhos que eu mesma fiz para me curar e que tantas outras pessoas me mostram depois nos relatos dela. Quem me segue lá no Instagram vai ver que tem muito depoimento que fala sobre os seus próprios processos, sobre as curas que as pessoas estão fazendo dentro delas, porque você é uma coisa só. Você é corpo, você é mente, você é espírito. Não tem como a gente dissociar. Se um desses lugares não estiver bem, o outro também não está. E aí a gente vai ajustando e apertando os botõezinhos para que as coisas entrem nos eixos. Então, eu espero que de alguma forma isso que eu vivi e que eu passei por aqui, eu tentei passar por aqui, possa ajudar você que está sofrendo com essa síndrome e que muita gente pergunta o que eu fiz, como que eu fiz. Gente, eu fiz isso. E isso resolveu o meu problema. E resolve o problema de outras pessoas. Talvez resolva o seu. Então, fica aqui o meu convite para me seguir se você ainda não é inscrito aqui no canal, porque aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional e passa pela saúde do nosso corpo também. Então, um grande beijo e até a próxima!